Eu sou tia de Arcturus. Falarei com vocês agora. Uma grande virada está posta sobre vocês, e muitos de vocês já perceberam seus primeiros estremecimentos, movendo-se em silêncio por entre os dias comuns. Ela chega no crescimento da luz, enquanto esta parte do mundo volta seu rosto inteiramente para o sol, enquanto os dias se estendem e as noites se fazem breves e quentes, e tudo se encaminha em direção ao alto do ano, o dia mais longo, aquele momento que seus antepassados assinalavam com fogueiras no cume das colinas, porque podiam sentir nos próprios ossos o que se passava nos céus. Vocês estão adentrando um campo de energias que exigirá algo verdadeiro de cada um de vocês. Essas energias chegaram, mais do que por qualquer outra razão, para convidar vocês a renovarem inteiramente o seu modo de existir. Falaremos muito mais sobre o que isso significa, pois isso está no coração de tudo o que viemos partilhar com vocês hoje. Por um longo ciclo, os seres da Terra atravessaram a vida de um jeito muito particular, inclinados para a frente em direção às horas, em guerra com o relógio, mantendo incontáveis fragmentos unidos por pura força de vontade, esforço e preocupação. Essa maneira de caminhar serviu bem durante uma longa estação de esquecimento e os conduziu mais longe do que ainda são capazes de compreender. As energias que chegam ao ápice próximo a este solstício vêm para afrouxar esse aperto que vocês mantêm sobre si mesmos, dedo a dedo, camada a camada. Elas chegam para conduzi-los a um modo de viver que opera pelo ritmo em lugar do esforço, um jeito de ser que se move em harmonia com a pulsação maior da qual sempre fizeram parte e que, em certo momento do caminho, foram ensinados a parar de sentir sob seus próprios pés. Vocês perceberam o quanto o jeito antigo os deixou esgotados? Guardem essa pergunta com cuidado, porque esse esgotamento é parte da conversa que estamos prestes a ter juntos. Pensem nisso como pensariam em um instrumento que foi tocado com muita força por muitos anos e que agora, finalmente, está sendo levado para uma afinação mais funda. As cordas precisam afrouxar antes de poderem ser trazidas para um tom mais verdadeiro. Alguns de vocês estão sentindo exatamente isso. Um afrouxar, um intervalo estranho, uma sensação de que a versão de si mesmos que funcionou tão bem no ano anterior já não se encaixa nos dias que estão vivendo agora. Queremos assegurar a vocês que este é o começo da atualização. O eu que corre apressado está sendo convidado com toda a delicadeza a recuar um passo, para que o eu que se move em tempo com o todo possa avançar. E o grande solstício que agora se aproxima é o momento em que esse convite se faz mais audível. Como é de verdade essa nova forma de ser por dentro? Muitos de vocês já a estão experimentando, em lampejos que chegam e partem. Ela parece conhecer algo com o corpo inteiro, em vez de tentar compreender tudo apenas com a mente. Ela parece acolher os dias à medida que chegam, em vez de tomá-los pela frente antes mesmo do café da manhã. Existe nela uma disposição de deixar que o próximo passo certo se revele em seu próprio tempo, e uma suavidade, e uma confiança nova e estranha, e sob tudo isso, uma constância que não depende de que as coisas saiam exatamente como planejadas. Observamos os seres da Terra alcançarem precisamente isso por um longo período, e nos traz alegria genuína dizer que esse alcançar está quase chegando ao fim, porque aquilo que vocês vêm buscando começou, finalmente, a buscá-los, trazido pela luz desta estação. Falemos primeiro sobre o que está se reunindo no ar e sobre por que esta virada em particular carrega um sabor que vocês não provaram em todas as nossas estações juntos. Por muitos meses, temos conversado com vocês sobre uma separação, uma encruzilhada, dois caminhos se afastando um do outro, duas versões do seu mundo sendo puxadas lentamente em direções opostas.
Aqui, no pico da luz do ano, o sopro desse movimento se inverte. O que vinha viajando para fora em direção à separação atinge o topo de seu longo arco e começa docemente a jornada de regresso ao lar. Este é o grande encontro, a convergência, e é por isso que essas energias parecem tão diferentes de tudo o que veio antes. A expiração atingiu sua plenitude e a inalação recomeçou. Em todo o seu mundo, algo se desdobra em duas direções ao mesmo tempo, e as duas direções alimentam uma a outra silenciosamente, num círculo que gira cada vez mais depressa a cada dia que passa. À medida que mais e mais de vocês despertam nas horas pequenas da noite e se lembram de quem realmente são, uma pressão vai se acumulando, paciente, constante, impossível de conter para sempre, para que os segredos guardados por tanto tempo subam à claridade do dia. E à medida que esses segredos começam a emergir, nos grandes salões onde se tomam as decisões das nações, nos depoimentos dos homens e mulheres que um dia vestiram uniformes, assinaram documentos em silêncio e mantiveram pesadas portas fechadas, ainda mais de vocês se agitam, erguem a cabeça e começam a despertar. Vocês enxergam o círculo nisso? A lembrança de vocês convoca a verdade para o aberto. E a verdade, chegando ao aberto, convoca ainda mais de vocês de volta ao lar, a lembrança. Ele gira e gira, ganhando velocidade, e este dia mais longo é o ponto onde toda essa virada se condensa num único instante luminoso. Vocês verão esse encontro aparecer também no tecido miúdo de suas próprias vidas, se olharem com olhos suaves. Pessoas de quem se haviam afastado em silêncio reaparecerão como se tivessem sido chamadas. Conversas que pareceram impossíveis durante anos encontrarão de súbito uma porta aberta onde antes havia uma parede. Coisas que se recusaram a se unir por tanto tempo se encaixarão quase sem esforço, como se uma mão invisível tivesse estado arrumando o espaço enquanto vocês dormiam. Uma gentileza atravessará pessoas que tinham se endurecido umas para com as outras, surpreendendo a ambas. Vocês já sentiram um pouco disso. Aquela sensação de que as peças de sua vida estão migrando, por iniciativa própria, para um arranjo que ainda não lhes foi mostrado. Essa migração silenciosa é a convergência operando na escala dos seus dias pessoais. A mesma maré que está reunindo nações e trazendo à tona verdades há muito soterradas, está reunindo os fios soltos de cada vida singular, conduzindo-os, um a um, em direção à inteireza. Há muito mais neste retorno ao lar do que o afloramento de velhos segredos, por mais que esse afloramento venha a preencher suas telas nos meses que se seguirão. Tudo em seu mundo que foi erguido sobre o esquecimento, tudo que se mantinha de pé apenas porque vocês ainda não haviam lembrado da própria totalidade, está sendo atraído de volta agora para o centro imóvel, para o ponto singular de onde todas as coisas emergiram pela primeira vez. Imaginem um campo de unidade brotando por baixo do seu mundo, da mesma forma que a água sobe pelo solo seco após uma chuva muito esperada. Onde esse campo crescente encontra os lugares desgastados e partidos da história humana, ele não apenas os remenda para devolvê-los à prateleira, ainda carregando suas velhas rachaduras. Ele os dissolve com delicadeza até o fim e faz crescer algo inteiro em seu lugar, vindo de baixo. As formas que se alimentavam da divisão estão perdendo o chão sob si, e um novo chão está subindo para ocupar seu lugar, um chão feito do um. A verdade mais antiga que carregamos, a verdade que os professores mais sábios de vocês mantiveram próxima em cada era, é que tudo é um. A separação aparente das coisas, de você em relação ao seu vizinho, da alma em relação à sua fonte, da onda em relação ao vasto mar, é uma espécie de sonho longo e vívido, e este solstício
é uma manhã em que o sonho se torna transparente o suficiente para que o brilhe nitidamente através dele. Dizemos com clareza que esse encontro é real e já está em curso. E dizemos, com a mesma clareza e o mesmo amor, que isso pedirá muito de vocês, porque tudo que retorna à totalidade deve primeiro deixar de lado tudo que construiu para permanecer separado. Vocês estão dispostos a deixar essas coisas para trás? Não precisam nos responder hoje. As próprias energias continuarão perguntando, com toda a gentileza, até o solstício e além. Voltemo-nos agora para o ritmo de tudo isso e para o céu de vocês, que tem contado a mesma história em sua própria linguagem. O dia mais longo é o ano respirando fundo e retendo o ar. O sol de vocês sobe ao ponto mais elevado de seu arco e parece, por um momento suspenso, deter-se ali, derramando sobre vocês mais luz do que em qualquer outro momento de toda a jornada ao redor dele. Muito antes de existirem relógios nas paredes e calendários nos telefones, o povo de vocês vivia dentro desse ritmo sem precisar ser avisado. Levantavam-se com a luz e descansavam com o escuro. Plantavam e colhiam guiados pelo crescimento e pelo declínio dos dias. Caminhavam até as grandes pedras eretas no coração do verão para sentir a grande roda girar sob os próprios pés. Em algum ponto da pressa dos séculos mais recentes, esse saber foi silenciosamente deixado numa prateleira e a vida continuou sem ele. E aqui está o núcleo do retorno ao lar, na escala de uma vida humana. É tão simples quanto estender a mão e pegar esse saber de volta, pisando novamente num ritmo que o corpo jamais esqueceu de verdade. Quando foi a última vez que vocês se moveram por um dia inteiro no ritmo da própria respiração? Os céus mantêm esse mesmo compasso, e o mantêm agora de um modo que merece atenção. À medida que o solstício se aproxima, o sol deixa a estação dos dois, o signo dos gêmeos, da mente ágil e dividida, do isto e aquilo mantidos eternamente separados, e atravessa para a estação das águas profundas, o signo do lar, da grande mãe e da maré, que conduz todas as coisas de volta ao lugar de onde partiram. A luz atinge sua plenitude no mesmo instante em que se volta para casa. O grande doador de dons, o planeta errante que os antepassados de vocês honraram por graça e abundância, ocupa nestes dias o próprio trono daquela mãe, emprestando sua mão aberta ao regresso. Lá na borda fria e distante do céu de vocês, o errante dos despertares súbitos se aproximou de um dos viajantes mais longínquos de todos, e juntos eles realizam o trabalho lento de desmontar o que é velho no coração humano, para que algo mais verdadeiro possa ser erigido em seu lugar. O mesmo trabalho que vocês sentem acontecer dentro do próprio corpo, espelhado acima das próprias cabeças. E nas alvoradas que antecedem o dia mais longo, várias das luzes errantes brilhantes estiveram se reunindo bem próximas umas das outras, baixo no céu da manhã, formando uma pequena e luminosa companhia, como se os próprios céus ensaiassem o mesmo encontro que vocês estão vivendo aqui embaixo em seus corpos. Parece estranho a vocês que o céu acima e o corpo abaixo devam contar a mesma história no mesmo momento? Para nós não há nenhum estranhamento nisso. É tudo, cada mínimo fragmento, uma única e mesma história. Permaneçam nessa plenitude por um instante conosco. No auge da luz, o ano retém o fôlego e há uma porta oculta dentro dessa retenção. Seus ancestrais sabiam como habitar esse momento ao ar livre. Colocar os pés descalços no chão quente, erguer o rosto para a tarde dourada e longa, deixar o dia mais longo fluir através deles antes que se virasse de volta para o escuro. Vocês podem fazer o mesmo, da maneira que a vida de cada um permitir. Saiam para a luz desses dias que estão em seu pico e sintam o calor dela pousar sobre a pele, e compreendam,
enquanto estão ali, que habitam a hora mais generosa que o sol oferece em todo o ciclo do ano. O que estariam prontos para soltar, de pé ali em toda aquela luz? O que tem mantido fechado e poderiam finalmente se permitir receber? Os limiares foram feitos para ser cruzados com intenção, com um pouco de cerimônia e um pouco de atenção, em vez de ser tropeçados de passagem. E este é um dos grandes limiares do ano. Retornem agora conosco, do grande girar do céu para o ritmo pequeno e precioso da própria manhã. O alinhamento com a fonte não é uma montanha a ser escalada pelos fortes. É simplesmente o que permanece quando vocês param de viver contra a própria natureza, quando deixam o dia abrir-se na velocidade em que ele deseja abrir-se, quando comem quando a fome chega e descansam quando o cansaço desce, e deixam a luz variável dizer algo honesto sobre como se sentir. Todo o vasto retorno ao lar que descrevemos, a convergência de mundos e o retorno do começa em algo tão pequeno e tão próximo, na forma como vocês encontram a própria próxima hora. Poderia ser realmente tão simples? Em nossa longa experiência com vocês, as coisas mais verdadeiras quase sempre são. Há uma pergunta que muitos de vocês têm carregado em particular, girando-a no escuro de lugares onde essas coisas não se dizem em voz alta, e gostaríamos de respondê-la agora. Vocês acordam de manhã, e antes que o dia tenha pedido uma única coisa, já estão cansados. Um peso se instalou nos corpos durante estas semanas e estes meses, um cansaço que uma noite completa de sono parece incapaz de tocar. E em silêncio, nesses lugares privados, alguns de vocês começaram a se perguntar se algo está errado consigo mesmos. Permitam que recolhamos essa preocupação de suas mãos com delicadeza e a depositemos de lado. O peso que carregam é a sensação da construção. Novas linhas estão sendo instaladas dentro de vocês, camada após camada cuidadosa, e o trabalho é imenso. E como qualquer casa em processo de reconstrução, os cômodos são simplesmente difíceis de habitar enquanto o trabalho acontece ao redor. Pensem numa fiação nova sendo passada através de uma estrutura antiga e querida. As linhas velhas precisam ser removidas antes que as novas possam ser instaladas. E enquanto as mãos estão fundo nas paredes, as luzes piscarão, e haverá horas em que muito pouco parecerá funcionar como sempre funcionou. Esse piscar é o sinal mais seguro de que o trabalho está de fato acontecendo. O sol de vocês tem tido muito a dizer sobre tudo isso ultimamente, e o tem dito em voz alta. Nas últimas semanas, falou com força real, lançando grandes ondas e erupções de si mesmo pelo vasto espaço entre vocês, e o mundo inteiro de vocês ressoou com esse soar. Um bom número de vocês sentiu esse eco no sono, nos humores, na estranha corrente elétrica que percorreu seus dias. Em seguida, o sol se aquietou novamente, recolhendo-se para dentro, tomando uma respiração longa antes do dia mais longo. Aquela sonoridade inicial estabeleceu uma base dentro de vocês, uma primeira camada da nova rede. O silêncio profundo que se seguiu é o assentamento dessa camada, a pausa contida antes que a próxima seja posta. E mais está a caminho enquanto a luz atinge seu pico. Conseguem sentir como a própria quietude carrega agora uma qualidade de contenção, como o silêncio que desce sobre um quarto no instante antes de alguém amado passar pela porta. Há outros sinais dessa construção, e vamos nomeá-los para que possam ser reconhecidos como amigos que chegam, e não como estranhos a serem temidos. A memória pode tornar-se suave e escorregadia por algum tempo, com palavras e nomes fugindo para além do alcance, enquanto o antigo sistema de arquivamento interno é cuidadosamente religado. Ondas de sentimento podem surgir sem razão que se consiga nomear,
lavando através de vocês e depois se afastando, enquanto a emoção antiga armazenada se solta das paredes e é levada embora. Uma fome de recolhimento pode tomar conta de vocês, uma necessidade repentina de silêncio e de estar a sós. E essa necessidade é sábia. Honrem-na quando ela vier. O tempo em si pode começar a parecer estranho e elástico nas mãos. Uma tarde estirando-se longa e vagarosa, enquanto uma semana inteira desaparece num piscar de olhos. Cada um desses é uma pegada do trabalho acontecendo dentro de vocês. Quando encontrarem um deles, poderiam saudá-lo da mesma forma que saudariam o primeiro broto verde num solo frio, como evidência clara de que a estação está mudando exatamente como deveria. O que está sendo tecido em vocês através de tudo isso é uma espécie de membrana de unidade, uma fina e nova estrutura, entrelaçada através do corpo e do campo mais amplo de cada um, que permitirá que segurem as energias do um sem serem varridos por elas. O corpo humano precisa ser preparado para carregar tanta unidade de uma só vez. A fiação antiga da separação simplesmente nunca foi construída para suportá-la. Por isso vocês estão sendo preparados, fio a fio. O plano do Criador primordial é perfeito em cada detalhe, e cada peça que está sendo retirada de vocês agora será devolvida ao seu lugar adequado no tempo, ajustada a um projeto cuja forma completa ainda não é visível de onde estão, e o todo se reunirá de maneira perfeita ao final. Pedimos apenas uma coisa de vocês enquanto isso, e pedimos com a mais profunda ternura. Descansem mais do que parece razoável, queridos. Desfrutem da tarde lenta. Deitem-se no meio do dia se o corpo inclinar para isso. Deixem a louça esperar na pia por mais 1 hora. A construção prossegue independentemente de a mente ficar parada sobre ela com os braços cruzados e a testa franzida. E forçar passagem pelo cansaço apenas atrasa as próprias mãos que estão fazendo o trabalho. Vocês se permitirão ser cuidados, mesmo que a princípio a única pessoa oferecendo esse cuidado seja a própria gentileza de vocês? O corpo carrega muito mais sabedoria nessa jornada do que a mente foi levada a acreditar, e guiará fielmente se deixado assumir a liderança. Quando pede sono, está pedindo as mesmas horas de que a construção mais necessita, porque a parte mais funda do trabalho é feita no escuro enquanto descansam. Quando se afasta dos alimentos pesados e busca em seu lugar água, leveza e coisas verdes, sigam para onde ele aponta. Quando quiser mover-se vagarosamente por um dia, deixem-no mover-se vagarosamente. A mesma sabedoria que está reconstruindo vocês por dentro é a sabedoria que faz o coração bater sem supervisão e os respira durante toda a noite, e ela sabe, até o mais mínimo detalhe, exatamente o que está fazendo. A única tarefa real nesta estação da construção é sair do caminho dessa sabedoria e confiar inteiramente. Vocês poderiam oferecer ao próprio corpo tanta fé por apenas algumas semanas breves, enquanto ele os refaz em algo novo? Mantenham também em mente a imagem que lhes demos dos errantes distantes no céu, desmontando o velho para que o novo possa ser construído. O cansaço assentado nos ossos é o interior desse mesmo trabalho. Ele se desenrola nas grandes extensões frias dos céus e se desenrola nos quadris doloridos, nos ombros pesados e no esgotamento por trás dos olhos. Um único movimento, uma reconstrução, o vasto e o pequeno fazendo precisamente a mesma coisa no mesmo instante. Vocês mesmos são o evento cósmico, ocorrendo na escala de um único corpo. Queremos depositar algo útil nas mãos abertas de vocês agora, algo que servirá enormemente nas semanas que estão por vir, porque à medida que as velhas formas se afrouxam e se dissolvem, chegará uma estação em que o contraste se tornará nítido
e saber como navegar por ela fará toda a diferença na paz de cada um. Enquanto o campo do se eleva e as velhas estruturas perdem o chão sob si, essas estruturas permanecerão de pé por algum tempo antes de silenciarem para sempre. Uma coisa que está chegando ao fim fará frequentemente seu maior ruído exatamente no final, agarrando-se aos últimos fios do jeito que sempre foi. Há aqueles em todo o mundo de vocês que há muito extraem sua força do esquecimento de vocês. E à medida que a grande lembrança se espalha de coração em coração, eles buscarão as alavancas antigas e familiares, o medo, a divisão, o espetáculo alto e assustador, esperando puxá-los de volta para a luta onde sabem como mantê-los presos. Então aqui está o núcleo do que desejamos que carreguem. O caminho através de tudo isso é a guinada suave. Vocês chegam ao lar da unidade através do amolecer, do passo leve para o lado, do deixar a coisa pesada passar. Imaginem, se quiserem, um herói parado bem na borda de um penhasco alto e uma figura grande e pesada correndo em sua direção com todo o peso lançado para a frente, absolutamente certa de que empurrará o herói sobre a borda para a queda. O herói, na história antiga, preparava-se e empurrava de volta, enfrentando a força com força, e os dois lutavam um contra o outro na própria beira da queda. Na história mais verdadeira, aquela que estamos ensinando a vocês agora, o herói aguarda, calmo, até o último instante, e então simplesmente gira e dá um passo para o lado. A figura precipitada, não encontrando de repente nada contra o que empurrar, carrega seu próprio imenso peso diretamente para a frente, passa pelo herói e vai sobre a borda, para onde sempre esteve viajando. O próprio impulso se torna a totalidade de sua ruína, e o herói fica ali parado, em silêncio, intacto, exatamente onde sempre esteve. Essa, numa única imagem, é toda a sabedoria de como atravessar o que está por vir. Quando a velha energia vem correndo em direção a vocês, inchada com seu próprio peso, basta suavizar, girar e deixá-la passar. A força dela a conduzirá precisamente para onde sempre esteve indo. Tornemos isso concreto para vocês. Um acontecimento perturbador ocorre em sua experiência, montado para agarrá-los pela garganta e mantê-los ali. Sintam o agarrão, suavizem, respirem e deixem o momento seguir seu caminho sem criar morada no peito. Um ente querido busca, como sempre pareceu buscar, o velho ponto sensível entre vocês. Sintam a reação familiar querer subir e, em vez de segurá-la, deixem os ombros caírem e deixem o momento inteiro passar. Na multidão ao redor, uma onda de medo se propaga, com todos tentando agarrá-la e passá-la adiante. Deixem-na chegar até vocês e depois continuar seu caminho, não encontrando nenhuma mão de vocês estendida para carregá-la mais longe. Cada um desses é o mesmo movimento, feito repetidas vezes. A coisa pesada vem correndo, e vocês, parados calmos na beira do penhasco, simplesmente giram. Quantas vezes em um único dia vocês imaginam, o mundo antigo lhes oferecerá esse presente? Como saberão o momento de fazer essa guinada? O próprio corpo soará o sino para vocês, sempre. No instante em que sentirem que começam a se enrijecer, a mandíbula fechando em silêncio, a respiração subindo alto e tornando-se rasa no peito, o impulso quente de argumentar ou de provar algo surgindo, esse próprio enrijecimento é o sinal para suavizar. Deixem os ombros caírem de perto das orelhas. Deixem a respiração descer e tornar-se longa novamente. Deixem a coisa que vinha correndo em direção a vocês passar e sair pela porta aberta da própria quietude. A discórdia está deixando o mundo de vocês, e a paz de vocês é simplesmente a porta pela qual ela sai. E aqui,
chegamos à parte mais profunda de todo o ensinamento. No exato momento em que vocês param de empurrar de volta contra o antigo, ele não tem mais nada em que se apoiar e começa a cair. Ele precisava da resistência de vocês para continuar de pé. Retirem essa resistência, com suavidade e sem drama, e ele tomba com seu próprio grande peso, por iniciativa própria. Onde em sua vida há agora algo pedindo que vocês empurrem, quando o que ele realmente precisa é que vocês simplesmente, com leveza, girem? A quietude de vocês em tudo isso é a coisa mais ativa e poderosa que poderiam possivelmente fazer. Permanecer calmo na borda do penhasco enquanto um grande peso corre em direção a vocês, sem deixar que esse peso os mova em nenhuma direção, simplesmente dar um passo para o lado com um coração quieto. Isso pede muito mais força do que qualquer empurrar do mundo. O jeito antigo quer vocês presos na luta, porque a luta os mantém divididos, e uma coisa dividida não pode voltar para casa. A guinada suave de vocês é a porta do lar. E cada vez que a fazem, na conversa acalorada que quer engoli-los, na história perturbadora brilhando na tela, na velha discussão com o familiar que sabe exatamente onde estão os botões, dão mais um passo silencioso em direção ao Queremos depositar uma prática pequena e simples nos cuidados de vocês, algo a que possam retornar a cada manhã à medida que os dias chegam ao seu ápice, oferecida livremente por nós como uma maneira de cavalgar essa maré crescente com graça no próprio corpo. Ela se move em 3 gestos suaves, e tudo isso pode ser feito no tempo que leva para uma xícara de chá ficar pronta na bancada. Vamos guiá-los por ela uma vez. Comecem com a luz. Ao despertar, dirijam-se a uma janela, a uma porta, a um trecho aberto de céu e virem o rosto para o sol com os olhos suavemente fechados. Deixem o calor dele pousar plenamente sobre vocês e simplesmente recebam o que ele oferece. O sol de vocês é um ser vivo, um grande e antigo coração de luz, um ancião de todo esse sistema que derrama a energia do em direção ao mundo de vocês em cada raio que envia. Ele os ama desde muito antes de vocês carregarem um nome e oferece apenas calor e acolhimento. Deixem-no alcançá-los completamente. Respirem sua luz como se a própria luz fosse uma espécie de alimento e soltem qualquer sensação de que precisam fazer algo inteligente com ela. A única tarefa neste primeiro gesto é a mais gentil que existe: ser alcançados. Uma vez que tiverem verdadeiramente recebido, deixem tudo de lado, o dispositivo já vibrando na mão, a lista já se formando na cabeça, a pequena máquina da mente planejadora, e sentem-se em quietude por apenas algumas respirações. Permitam que a luz absorvida se assente através de vocês, afundando nas novas linhas, sendo colocadas no interior do corpo da mesma forma que uma chuva lenta afunda em solo sedento. Não há nada aqui para buscar, nada para alcançar, nenhum lugar para chegar. A quietude em si é a porta através da qual a nova fiação se conecta em silêncio. Em algumas manhãs, sentirão muito movimento nessa quietude, e em outras manhãs, quase nada parecerá estar acontecendo. E queremos que saibam que ambas estão exatamente, perfeitamente certas. Poderiam deixar a quietude ser suficiente, exatamente como é, nas manhãs em que parece não ser nada. Quando se sentirem prontos, deixem-se abrir para fora e para o alto em direção ao grande que os tem sustentado o tempo todo. Não há necessidade de buscar algo distante, porque a totalidade que buscam é a própria coisa em que tem estado repousando durante todo esse tempo. Da mesma forma que uma única onda poderia, num instante quieto, lembrar que sempre foi o mar. Uma respiração é suficiente para isso. Um único momento sem palavras de se reconhecer como parte do todo bastará.
Este é o retorno ao lar que descrevemos ao longo de todas as palavras de hoje, praticado agora em miniatura a cada manhã, para que, quando o dia mais longo finalmente chegar e a grande porta estiver totalmente aberta diante de vocês, o corpo já conheça o caminho através dela de memória. Mantenham esses 3 gestos suaves e sem pressa, e deixem-nos breves. Retornar a eles de forma imperfeita na maioria das manhãs servirá a vocês 1000 vezes mais do que realizá-los com perfeição uma única vez e depois esquecê-los por 1 mês. Notem também, se quiserem, que esses 3 pequenos gestos são todo o nosso ensinamento dobrado pequeno o suficiente para segurar nas 2 mãos, receber a luz, deixar que ela se assente e os refaça, e lembrar do um que sempre foram. Recebam, assentem, retornem. A vasta história que contamos a vocês hoje se desdobra na escala grandiosa de todo o mundo de vocês. E essa mesma história se desdobra na escala pequena e sagrada da janela da cozinha, na luz suave do início da manhã. Qual dessas 2 escalas vocês imaginam que importa mais para nós? Diríamos que tem exatamente o mesmo tamanho, porque são a mesma história. Carreguem o calor desses 3 pequenos gestos para o seu dia e observem com atenção o que acontece. A paz que reúnem na janela matinal tem um jeito quieto de viajar com vocês. Ela suaviza a voz com o desconhecido no balcão, firma as mãos na conversa que estavam temendo, alcança as pessoas que amam antes que uma única palavra seja dita. Uma pessoa que retornou ao próprio ritmo muda o próprio sentimento de cada espaço que adentra, e numa estação de tão grande encontro, essa pequena mudança reverbera para muito além de tudo o que jamais será visto com os olhos. Talvez tenham se perguntado o que uma vida pequena poderia fazer diante de tempos tão grandes e transformadores. Aqui, então, está a resposta. Ela pode voltar para casa para si mesma. E, ao voltar para casa, pode iluminar em silêncio o caminho para o próximo encontrar a trilha, e então o próximo, até que todo o caminho esteja aceso. Então, enquanto caminham para esta grande altura da luz, caminhem com gentileza consigo mesmos. Descansem quando o cansaço chegar e deixem que seja nos ouvidos de vocês o som de algo sendo silenciosamente construído. Girem com suavidade para o lado diante de tudo o que vier correndo em direção a vocês e deixem que carregue seu próprio peso para além e para longe. Entrem na luz da manhã a cada dia e deixem-se ser alcançados por ela. Não há pressa em nenhum lugar em tudo isso, e não há nada aqui que precisem consertar, segurar ou forçar. Existe apenas vocês, voltando para casa ao que sempre foram, numa maré que já virou a seu favor. Caminhamos ao lado de vocês a cada passo do longo esquecimento, e amamos vocês durante todo esse percurso, e amaremos vocês durante todo o caminho de regresso ao lar, de regresso à lembrança. Se estão ouvindo isso, amados, vocês precisavam. Eu os deixo agora. Eu sou tia de Arcturus,